Vamos a uma aula muito pedida por todas vocês e eu sei que é uma ferramenta simples, gratuita e que vai transformar a vida de vocês, a venda de vocês, se usada da maneira correta. Vamos destravar juntas o storytelling. Storytelling, na tradução literal, é a narração de histórias, é a gente contar história. E a grande dificuldade das pessoas que eu percebo é realmente envolver o seu público contando a história. É totalmente diferente, vou mostrar na prática depois isso com vocês, eu contar uma história do que simplesmente eu postar uma foto escrevendo algo perdido. E aí que tá o grande segredo do storytelling. Cada ferramenta do Instagram, ela tem um tipo de comunicação com o seu público. A forma com que você usa o mesmo assunto no Reels é uma maneira, no Carrossel é outra maneira e no storytelling, no Story, né, é diferente. E de todas essas maneiras de comunicação, eu vou me basear nessas três pra gente não se aprofundar e não confundir a cabeça de vocês. Dessas três maneiras, o Story é a maneira mais simples, a maneira mais íntima de você se comunicar com o seu cliente. Indo que meio que num funil dessas três, então lá no topo, o público frio, ele chegou no seu perfil através de um Reels ou de um tráfego pago. Então ele está com a consciência muito rasa ainda, ele está lá vendo você rapidamente através de um Reels. Indo pro meio desse funil, nós temos as publicações de carrossel ou foto única. Ele já te seguiu, ele já te acompanha e aquele feed tá aparecendo pra você. O Story é realmente quem engaja com você, quem te acompanha todos os dias. Então, a conversão ali é muito maior do teu público que já te acompanha. É o público quente. Então, você precisa aproveitar essa conexão e realmente contar histórias que acontecem no seu dia a dia. Mas você não precisa ficar presa a um diário que você precisa abrir tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na sua loja. Você só precisa saber o que e a maneira correta de você contar essas histórias através do Story. E aí a gente entra num assunto polêmico, preciso postar stories todos os dias? Qual a quantidade ideal? E vamos trabalhar com a realidade. O ideal é você postar story todos os dias, sim. Porque, como eu te falei, essa é a maior conexão com o seu público, seja quem te acompanha ou quem chega no seu perfil. Quando a pessoa chega no seu perfil, ela vai lá e clica na bolinha, tá vazio. Isso falta algo, isso não passa credibilidade, ela não sabe, o que é a primeira coisa que ela pensa? Essa pessoa, ela só tem esse perfil pra vender. Ela não tá aqui mostrando quem ela é, quem é essa loja, o que ela faz, seja você uma loja ou seja uma pessoa prestadora de serviço. Então, por isso que é importante sim postar stories todos os dias e isso é uma realidade. Ana, eu não consigo. Então, vamos trabalhar com o que você consegue. Quantidade de diárias. Eu vim de um digital raiz que pregava que o ideal era de 10 a 12 stories diários, seja de uma loja, seja de uma pessoa. Com a minha experiência, estudando muito, colocando em prática, visando o tráfego orgânico, visando o tráfego pago, eu não acho, na verdade eu tenho certeza, porque eu comprovei isso, que eu fazer 10 a 12 stories na minha loja que vai fazer com que isso aumente a minha venda. E isso, na verdade, é muito real, né? Muito difícil ter uma empreendedora que tenha essa disposição, principalmente no começo, quando a loja, a conta, a marca, o serviço que ela tá abrindo, não é a sua principal fonte de renda, ou ela tem uma vida, ela é casada, ela tem filho. Então, como é que ela vai ficar postando stories o dia inteiro? É legal, é o ideal? Mas não é a realidade de todo mundo. E visando o que todos esses meus estudos e prática, eu não acho que é você perder esse tempo postando 12 stories por dia que vai fazer com que você venda. Eu acho que você pode distribuir teu tempo em outras coisas que vão te trazer realmente venda. Mas não é por isso que você não vai postar stories todos os dias, que você não vai contar uma história todos os dias ali. Dito isso, eu acho que no mínimo, 3 stories por dia, eu ainda acho pouco. Então, o ideal é 5 ou 6. Eu acho perfeito. Hoje na Anê, tanto na Ana quanto na Anê, eu consigo postar mais porque eu tô vivendo isso o dia inteiro. Então, na maioria das vezes, eu chego a ter 9 stories da Anê diário. Final de semana, eu já não tenho mais. Às vezes eu posto 3 e às vezes 5. Eu vou trazer exemplos na prática pra vocês. E por que hoje dia de semana é onde eu tenho mais carga de stories na Anê, falando em loja, e final de semana menos? Porque eu vi que não era eu ficar... Dia de semana pra mim é muito mais fácil porque eu tô lidando com isso o dia inteiro. Final de semana,
Eu não estou o dia inteiro trabalhando, né? Graças a Deus. Eu nunca quis isso. Eu já dediquei vários finais de semana inteira trabalhando com muita alegria, porque eu sabia do meu propósito. Mas isso não é algo que eu quero deixar todo final de semana acontecendo na minha vida. Afinal, a gente empreende para ter liberdade de tempo. E não faz sentido eu ficar todo final de semana ali trabalhando. Mas vocês têm que lembrar que final de semana é o tempo que o público tá com o maior número de celular na mão. É onde o povo, que todo mundo trabalha durante a semana, que não trabalha com a internet, está com o celular na mão, disposto a rodar nas redes sociais, disposto a ir no site. Inclusive, por isso que a minha maior venda e da maioria das lojas online é durante o final de semana. Então não faz sentido você se dispor a fazer uma sequência linda e maravilhosa de segunda a sexta-feira, mas chega no final de semana você não posta nada. Que são os dias que a maioria do teu público vai chegar no teu perfil. Então, por muito tempo, sim, eu fiz uma sequência de até 10 stories durante o final de semana. Mas eu cheguei já num consenso comigo, com todas as métricas que eu avaliei. Eu tenho tráfego rodando hoje. Então, eu tendo uma sequência de 5 stories no sábado, outro no domingo, já traz o resultado que eu preciso. Eu já conto uma história, eu já vendo o meu produto. Eu cumpro minha função e eu não perco a minha saúde mental. E lembrando, claro, que durante a semana as pessoas me acompanham na loja e elas sabem toda a história que eu conto. Ana, é muito difícil ter ideia todos os dias do que postar no Stories. O que eu vou contar? Eu não tô dentro da minha loja, isso que eu mais ouço. Eu não tô dentro da minha loja o dia inteiro, eu não tô vivendo só dela, não é 100% da minha realidade. Gente, por experiência própria. Quando não era, eu não vivia o dia inteiro na Nê, eu tinha essa queixa. Hoje que eu vivo o dia inteiro na Nê, essa queixa, ela só mudou o nome. Porque eu estou o dia inteiro na Nê, mas eu não tenho, cada vez eu tenho menos tempo pra ficar fazendo stories, pra ficar pensando o que eu vou fazer. Então, isso é uma atividade, é um exercício. E por isso que com as minhas mentoradas, isso é um projeto que eu quero desenvolver com mais gente também no futuro. Eu passo o roteiro do que elas vão falar. Pra auxiliar nelas, né? Eu não passo os stories pronto, mas eu passo uma roteirização. Mesmo com que elas não vivam isso todos os dias. Porque existe sim, claro que planejamento, isso é essencial, né? Eu uso muito o Trello, eu recomendo que todos vocês usem o Trello nesse planejamento, seja de feed ou de stories, aonde eu passo o roteiro do que elas vão falar. Vocês não têm uma rotina de loja, eu não tenho 10 pedidos por dia pra ficar embalando pedido com vocês todos os dias, mas vocês têm produtos pra falar sobre, você tem uma história de loja, uma história de produto, você tem muita coisa que você pode tratar. Então, a dica de ouro que eu dou é: escolha um assunto diário pra você tratar. E então, você vai tratar daquele assunto naquele dia. Você vai contar uma história sobre aquele assunto. E esse assunto pode ser muita coisa. Tendo o assunto em mente, você pode abrir a câmera e fazer um provador, fazer um storytelling falado, mas eu sei que isso demanda muito tempo e energia diariamente, então eu não faço isso todo dia e eu vejo cada vez menos as pessoas gastando energia com isso. Então você vai contar uma história escrevendo em cima de imagens, de vídeos que tenham a ver com o seu mundo. Não escreva muito texto em cada stories. Você precisa detalhar o story, diferente do Reels, que é aquela ferramenta rápida que você tem 1 minuto, mas cada vez mais rápido, os vídeos mais rápidos estão viralizando mais, né? Então isso nos tende a ir cada vez mais rápido no Reels. O Stories é o momento de detalhar. Então não adianta você escrever um texto gigante sobre um assunto em um Stories. Eu vejo esse erro muito comum. Um Stories só ela falou tudo que ela queria falar. Detalha isso, conta uma história em 5 Stories. As imagens e vídeos precisam estar a ver com um assunto. Use as ferramentas que o próprio Stories te dá, como lembrete, cores, letras. Esse senso estético precisa estar alinhado com o seu branding também. Mas isso é um exercício. Você precisa começar e você vai ficando cada vez melhor nisso. Horário. Ana, eu tenho essa disposição toda, eu quero fazer 12 stories por dia, então eu te recomendo que faça 3 de manhã, né? Uma média 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite, já dá 9, e às vezes você consegue até um pouquinho mais de repost. Ana, eu não vou ter tudo isso, até porque assim, ó, às vezes você tem todo o tempo de disposição, mas você não tem a habilidade, isso vai te complicar também. Então você não tem o costume de fazer stories todo dia e você já quer começar fazendo 12. Isso vai complicar um pouco a tua jornada. Começa fazendo 5. Começa fazendo esses 5 de manhã, porque aí o Instagram tem o dia inteiro para entregar o seu storytelling. Pensa antes de postar. Eu falo isso porque eu já postei muita coisa sem pensar. Então você precisa narrar uma história.
Nem sempre, nem todos os dias você vai fazer um storytelling digno de Oscar, e tá tudo bem, né? Até eu hoje acho que, eu poderia ter sido melhor. Mas você precisa ter um início, um meio e um fim. Você vai contar alguma coisa, você vai solucionar um problema, você vai expor alguma vulnerabilidade, você vai expor um problema. Então você precisa, igual uma redação, que você tem lá introdução, desenvolvimento, conclusão, é mais ou menos assim o storytelling. Então você vai chegar apresentando uma solução, uma dor, algo que envolva. Aí você vai descrever isso, como que você vai solucionar, qual o detalhe de uma peça, ou hoje eu vou falar do brinco tal. O que eu vou falar desse brinco? O que ele vai solucionar na vida da pessoa? Mesma coisa de uma roupa, mesma coisa de um produto. Então, eu apresentei, eu descrevi e no final eu vou chamar para ação. Que aí, né, você pode levar para o site, você pode levar para o WhatsApp. Não faz sentido você ficar contando histórias sem você chamar para ação. Tudo isso não é para você aprender a fazer story, é para você vender. Então você precisa ter essa lógica. Bora falar de storytelling na prática. Separei algumas sequências aqui que eu já fiz, que eu acho muito válido a gente conversar sobre isso juntas. Aqui foi uma sequência que eu fiz de lançamento de coleção. Então, lembra que eu falei, usem as ferramentas do Story? Isso vai te ajudar no engajamento. Isso vai fazer com que seja um storytelling atrativo. Aqui, sempre para o lançamento de coleção, reposição, eu uso o lembrete. Esse lembrete pode ser usado sempre que você quer contar alguma novidade, sempre que você quer lançar. Qualquer coisa que você queira contar, não precisa nem ser um lançamento de coleção. Tem uma novidade para vocês. Vou começar a vender para um novo canal de vendas. Faz uma antecipação e coloca o lembrete. Então, aqui comemorei o lançamento da coleção. Aqui eu usei. Isso aqui é um filtro que você deixa a foto atrás e você vai comentando sobre a foto, né? Isso veio muito do TikTok e tem um filtro próprio do Instagram que facilita a nossa jornada. Aqui eu não legendei, mas depois eu salvei e legendei para Reels. Então percebam que é mesmo conteúdo, eu usei em formatos diferentes. Aqui eu fiz uns 3, 4 stories comentando sobre cada produto. No final, veja a coleção completa aqui. Coloquei o link para compra. Isso aqui foi de manhã. Eu acho que foi um total de 6 stories de manhã. Aí depois eu voltei. Agora que vocês já conhecem a coleção, percebem que isso aqui é uma comunicação totalmente diferente do que eu simplesmente colocar a foto do produto. Estou lançando 5 produtos. Só coloquei lá, foto do produto link, foto do produto link, foto do produto link. Eu não conversei com o meu público. Ali eu conversei, eu expliquei. Depois que eu coloquei, agora que vocês já conhecem a coleção, olhem como a riqueza de detalhes disso. A gente acha que isso é muito comum, né? Como a gente está dentro de uma situação, dentro de um produto, dentro de um projeto, a gente já tem as ideias muito fixas. Mas quem está do outro lado não tem a mínima noção do que você está falando. Ela está em um outro mundo, você não sabe como é que ela está ali visualizando o celular. Então você precisa detalhar. O óbvio, que para você é óbvio, não é para o outro. Então faz esse exercício de detalhar o máximo possível. Então, é muito diferente eu simplesmente colocar agora que você já conhece a coleção, a pessoa vai pensar, opa, eu conheço a coleção. Qual dos 7 foi seu preferido? Do que eu simplesmente abrir uma caixinha. Detalhes. Lembra que eu falei que story é o lugar da gente detalhar? Então, aqui eu coloco vídeos lentos, diferente no Reels, que é tudo acelerado. Eu realmente mostro detalhes. E isso serve para qualquer produto ou qualquer coisa que você queira vender. Temos mais exemplos. Trouxe bastante. Opa! Aqui é uma sequência de final. Aquela ali foi uma sequência de dia de semana, lançamento de coleção durante a semana. Aqui é uma sequência de 4 stories que eu fiz final de semana. Como eu comentei para vocês, eu não fico mais fazendo 10 stories durante o final de semana. E olha a diferença. Isso aqui eu usei uma. Quanto mais real, mais você trazer vida real, isso vai trazer mais engajamento. As pessoas precisam sentir que tem alguém ali. E já foi o tempo de quanto mais irreal, melhor. Não, as pessoas precisam se identificar com o real. Então, eu uso muito a minha vida para falar da Nê, porque eu vi o Nê. E aqui foi uma foto que eu fiz. Isso aqui foi uma sequência de domingo. Domingo o público tá muito assíduo nas redes sociais, você não pode passar sem fazer uma sequência no domingo. Então, essa foto aqui eu tirei no sábado.
na minha vida pessoal usando anime. Mas façam esse exercício comigo. Imagina eu só postar essa foto com o link do meu kit Mood ali. As pessoas iam olhar, ah, tá, é Ana usando o kit. Isso ia causar um efeito. A pessoa talvez não vai avaliar porque ela não tem conhecimento, ah, ela fez errado no story, mas isso ia causar um impacto. Mais diferente de eu só largar uma foto, colocar o link ali, eu vim contar uma história. Amores, quando digo que prata com preto é tudo, porque realmente, né? Inclusive, tem duas fotos aqui provando isso, eu acho que o prata com preto é tudo. Aí eu trouxe a foto. Usei, Ana, nosso kit mood, que ainda está disponível no prata com um look todo preto. Aí então eu coloquei a foto que eu usei ontem. Reações, aqui ó, eu usei cores diferentes. Aqui esse efeito também eu já ensinei, que é uma telinha preta em cima da foto. Eu vou deixar o anexo aqui, para quem ainda não aprendeu. Então, eu usei uma foto lá no fundo. Isso aqui é sempre mais válido usar uma foto no fundo do que você simplesmente escrever numa cor. Porque isso vai, quanto mais atrações visuais no Stories, mas claro, equilíbrio, né? Isso mais vai aprender ela o tempo ali no Story. Quanto mais a pessoa ficar no teu Story, né? O algoritmo funciona assim. Quanto mais tempo a pessoa ficar na tua publicação, no teu Story, mais ele vai entregar. Então, você precisa prender a pessoa o mais tempo possível ali. Aqui eu usei duas cores, eu usei um emoji, eu usei uma foto com esse efeito preto para não ficar demais. Aqui já usei a foto em um tom mais real, mas eu escrevi em uma parte que fica muito claro. Então a gente precisa usar vários elementos visuais, mas ter esse equilíbrio para não ficar demais, ficar poluído e teu story vai ficar uma coisa desagradável de ver. Então aqui eu escrevi, usei reação. Contei, o dourado esgotou e não temos previsão de reposição, assim como não teremos no prata quando esgotar. Então, aqui eu vim contar que eu usei. Eu contei que o dourado esgotou, só tem o prata. E no fim, eu coloquei, então, eu usei aqui duas maneiras, inclusive, de usar o prata com preto, aqui sem gola, aqui com gola. Escrevi em cima de foto e no final coloquei aqui só o produto em estilo com o link. Eu usei aqui escassez, que a gente vai falar dessas estratégias de venda depois. Eu usei a minha vida pessoal, eu usei duas formas de usar e ainda foto em estilo com o link.